E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Que legal ter você aqui com a gente para mais um mergulho profundo. A gente vai se aventurar hoje por um texto que a gente recebeu e ele tá cheio de reflexões, sabe, sobre fé, esperança. E a gente recebeu esse texto e ele, realmente assim que a gente viu, a gente percebeu que ele tem um foco muito grande ali no Devocional 2025 da família Fé, Amor e Esperança, principalmente na reflexão do dia 5 de abril de 2025. É isso aí. E a nossa missão hoje é a gente mergulhar de cabeça nas ideias principais que esse devocional coloca pra gente, com um foco especial naquilo que o Felipe Vilela fala sobre oração e o reino de Deus. E o Felipe, para quem não conhece, ele compartilha muitos conteúdos online, principalmente no YouTube, buscando fortalecer a nossa fé e trazer um renovo para nossa esperança. E já de cara, a reflexão ela já traz pra gente o tema principal, né? A oração que transforma vidas. E logo no comecinho ele já coloca uma passagem bíblica para a gente meditar, que a gente encontra em Lucas, capítulo 11, versículo 1. É aquela que diz: Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele nos ensinou: quando orares, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, o pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a tudo o que nos deve e não nos deixes cair em tentação. A oração que o próprio Jesus nos ensinou. Isso. E a partir dessa passagem, ele já começa a nos levar a refletir sobre esse reino de Deus, né? E ele alerta pra gente sobre um perigo que a gente pode cair, de a gente criar uma imagem distorcida desse reino, de acabar imaginando ele de uma forma que não corresponde à verdadeira natureza celestial dele. Entendi. Então, quer dizer que às vezes a gente, sem perceber, pode acabar tendo uma visão equivocada do que realmente é o reino de Deus. A gente pode acabar moldando ele à nossa maneira. A gente meio que coloca ele numa caixinha, né? Exatamente. É. E aí ele coloca que para esse reino se manifestar aqui na Terra de uma forma que realmente reflita o céu, o primeiro passo é a gente buscar entender como ele é em sua essência, lá no plano espiritual. E como que a gente faz para entender isso? É que entra a oração, né? Porque pelo que eu entendi do devocional, orar não é só repetir palavras, né? Tem algo mais aí. Exatamente. Ele coloca a oração como uma expressão autêntica daquilo que a gente realmente se importa, né? Daquilo que a gente que ocupa nossos pensamentos e sentimentos mais profundos. Então, na verdade, ela acaba revelando o que a gente de fato prioriza na nossa vida, quais são os nossos valores mais verdadeiros e os objetivos que a gente realmente busca. Então a gente, através da oração, a gente pode revelar o que está no nosso coração. Exatamente. Legal. Interessante isso. E ele coloca, inclusive, como exemplo, João Batista e Jesus, que tinham seus corações e mentes voltados para a realidade do reino de Deus. E a forma como eles oravam era um reflexo disso. Exatamente. Faz sentido. E ele faz uma distinção importante, né, entre o reino de Deus e outras formas de poder e domínio que a gente vê por aí no mundo. Sim, sim. Ele deixa bem claro que o reino de Deus ele transcende essas estruturas de poder com suas disputas e suas lógicas. Então, antes de pedirmos para esse reino vir, até nós aqui na Terra, da mesma forma que ele existe no céu, a gente precisa entender essa natureza própria dele. É uma natureza celestial. E aí que entra aquela frase de Jesus, né? Deus é espírito. Como que essa frase se encaixa nesse nosso papo sobre oração e reino de Deus? Essa frase é muito importante. Porque se a gente entende que Deus é espírito, a gente também vai entender que a verdadeira adoração e oração não ficam limitadas a horário ou lugar. A gente não precisa ir num lugar específico para isso, né? Não, é algo muito mais interno, acontece no nível espiritual. É como o seguinte, senhor, imagina o reino de um rei. Não é só o território físico, mas os valores, as leis e o espírito do rei que definem esse reino. Da mesma forma, o reino de Deus é sobre o governo e a influência de Deus em nossas vidas e no mundo. Tudo enraizado em princípios espirituais. Entendi. Então, se a gente se apega demais a formas e lugares específicos para orar, a gente acaba limitando o alcance da nossa oração. Totalmente. E aí ele fala também sobre a obra redentora de Jesus, né? Como que isso se conecta com a nossa conversa. Ele coloca que a redenção que Jesus nos oferece, ela nos induz a essa realidade espiritual autêntica. E através dela nós somos unidos no Espírito Santo, que ele descreve como uma garantia, um selo da nossa herança eterna. Que legal. E essa união espiritual transforma a nossa capacidade de orar e de se conectar com Deus de uma forma muito mais profunda. Então, a ideia é que a gente não ore como os fariseus, preocupados com as aparências e rituais, nem como os gentios, repetindo palavras vazias. Isso aí. Ele coloca bem essa contraposição. Ele fala que a gente precisa buscar um relacionamento pessoal e íntimo com Deus, e isso acontece quando a gente se retira para um lugar reservado para orar, fechando a porta para distrações, para que a gente possa realmente conhecer o Pai. É um convite à intimidade com Deus, né? Sem holofotes, sem formalidades. Exato. E aí ele termina com 3 perguntas para a gente refletir. 3 perguntas bem importantes. A primeira é:
Como aprofundar meu entendimento do reino de Deus para refleti-lo em minha vida diária? Uma pergunta que nos faz pensar, né? Se a gente realmente entende o que é o reino de Deus e se as nossas ações refletem isso. A segunda pergunta é: de que maneira minha oração reflete meu verdadeiro foco e desejo de conhecer a Deus? Essa é pra gente analisar se a nossa oração realmente expressa o nosso desejo por Deus. Se é algo que vem do coração. E a terceira pergunta é: estou permitindo que minhas práticas de oração sejam verdadeiramente transformadoras ou elas são meramente rituais? Essa última é pra gente avaliar se a gente tá só repetindo palavras e gestos ou se a nossa oração tá realmente mudando a gente. Você está dando um impacto real na nossa vida. E para quem quiser se aprofundar mais o texto, lembra de se inscrever no canal do Felipe Vilela no YouTube e fala também do Devocional 2025 da família, que você pode adquirir deixando um comentário. É uma ótima oportunidade de continuar essa nossa reflexão. É isso aí. E chegamos ao fim de mais um mergulho profundo. Hoje a gente explorou as reflexões do Devocional 2025 da família Fé, Amor e Esperança. Vimos a importância de uma oração que transforma vidas. A principal lição é que a oração eficaz vai além de formas e rituais, né? Ela nasce de um entendimento da natureza espiritual do reino de Deus e do desejo de conhecer o Pai de forma íntima. E para finalizar, deixa uma pergunta para você. Como a compreensão da natureza espiritual do reino de Deus pode mudar a forma como você se conecta com ele? Uma ótima pergunta para a gente levar para a semana. A gente agradece a sua companhia e até a próxima. Até mais.